Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. E hoje a aula não vai ser na UF e nem com o quadro verde, vai ser aqui em casa. Estou gravando o vídeo aqui de casa, eu tô meio doentinha, não tô podendo ir na UFO. Estou bem, tá tudo bem comigo, é só uma alergia, uma sinusite. E eu tenho alergia a pó de giz, então vou gravar uns vídeos aqui de casa até eu melhorar, tá? Dá pra ver pela minha voz, né, que eu tô fanhosa. Bom, o tema da aula de hoje é equação geral do plano. Nós vamos falar sobre a equação geral do plano e como resolver alguns exercícios, né, para encontrar a equação geral do plano, tá bom? Antes de começar, deixe aí seu like, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Se inscreva aí e ajuda a promover o canal da professora, tá? Bom, então a gente vem falando já em algumas aulas sobre retas, né? Já falei um pouquinho de planos, mas hoje nós vamos ver a equação geral do plano. Então, dado um ponto A em um plano qualquer π, né? Como é que a gente define a equação geral do plano? Então, qualquer ponto, né, o conjunto de todos os pontos P, X, Y, Z, tal que o vetor AP seja ortogonal ao vetor normal do plano, isso vai me dar a equação do plano. Vou colocar minha fotinha aqui do lado e a gente já escreve aqui. Eu vou falando isso escrevendo que fica mais fácil, né? Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou ter o meu plano. Vou tentar fazer ficar bonito. No quadro já é difícil a minha letra ficar boa, imagina aqui. E aí eu tenho um ponto A pertencente a esse plano e tenho um vetor normal ao plano. O que é esse vetor normal? É um vetor ortogonal ao plano. Então, aqui, ó, vamos pensar, essa aqui é minha mão, né? É um plano, então a caneta, tá, é um vetor normal a esse plano. Então, conjunto de todos os pontos P, tá? Vou falar que o P é o ponto X, Y e Z. Então, o conjunto de todos esses pontos, tal que o vetor AP é ortogonal ao vetor N, isso vai me dar a equação geral do plano. Né? Qualquer vetor, ó, que tiver aqui no meu plano vai ser ortogonal ao vetor normal. Então, o que a gente faz? O produto escalar do vetor AP com o vetor normal, isso aqui tem que dar zero, né? O AP XYZ, a gente pode falar que o A é o ponto X1, Y1 e Z1, tá? Então, como é que fica? Ah, e o N, não defini o N. Vamos definir o N como sendo o vetor A, B, C. Então, o AP vai ser P menos A, então vai ficar ó, X menos X1, Y menos Y1 e Z menos Z1. Escalar com o vetor A, B, C, e isso vai dar zero, né? Na hora que a gente abrir, ó, vai ficar A vezes X, né? A vezes X. Aqui vai ficar ó, B vezes Y mais C vezes Z. Agora eu vou fazer os de cá, ó, que é vezes, né? Então vai ficar ó, menos AX1 menos AX1 menos B Y1 menos C Z1, né? Isso aqui igual a zero. A gente chama toda essa expressão aqui de D, e aí fica ó, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Isso aqui é a equação geral do plano, tá? Então, essa é a equação geral do plano. E aí, com essa informação, a gente consegue, dado um ponto e um vetor normal, a gente consegue achar a equação de um plano que contém esse ponto e que tem esse vetor normal, né? Aqui é o A, B e C, são as coordenadas do vetor normal. E aí, para a gente encontrar os pontos desse plano, a gente dá valores para duas coordenadas, por exemplo, para x e y, e acha z. Ou dá valores para y e z e acha x. Sempre a gente dá valores para duas coordenadas e acha a terceira, e assim a gente consegue achar os pontos desse plano, tá? Então, essa é a equação geral do plano. E é o seguinte, se eu tenho um plano que é paralelo ao meu plano π,
Então, o vetor normal desse plano também vai ser vetor normal dos outros planos paralelos, né? Então, ó, todos os infinitos planos paralelos a π têm, né, o mesmo vetor normal. Então, a equação geral do plano de planos paralelos, o que vai mudar? Só a coordenada D. Porque o A, o B e o C vão ser o mesmo, né? Porque vai ser o mesmo vetor normal. Então, se eu tenho vários planos, né? Se eu tenho outros planos paralelos a esse aqui, na verdade, os infinitos planos que são paralelos ao meu plano π, o vetor normal vai ser o mesmo, né? Pode ser o mesmo, ou um múltiplo do vetor normal. E aí, o que vai mudar na equação desses planos paralelos vai ser só a coordenada D, tá? Isso é só uma observação para vocês não fazerem confusões. E aí, nós vamos fazer agora, deixa eu ver aqui, ó, 3 exercícios que eu separei pra gente fazer agora. Então, vou apagar o meu quadro e a gente vai pro próximo exercício. Então, pessoal, esse vai ser o nosso primeiro exercício. Ó, eu vou fazer a equação geral do plano π, que passa por A, e tem o vetor normal, 3, 2 e menos 4. Então, é só substituir na equação geral do plano. Como que é a equação geral? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, né? Então, o A, o B e o C são as coordenadas do vetor normal. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 3x mais 2y menos 4z mais D igual a zero. Agora, para encontrar o valor de D, a gente pega o ponto A e substitui no plano. Então, ó, como A pertence ao plano, então ele satisfaz essa equação. O A, gente, vai ser o ponto x, y, z, né? Então, vai ficar, ó, 3 vezes 2, mais 2 vezes o y, que é menos 1, menos 4 vezes o z, que é 3. Opa! O z, que é 3, mais d igual a zero. Quanto que vai dar aqui, ó? 3 vezes 2, 6, menos 2, né? Menos 12, certo? Isso. Mais D igual a zero. Menos 12 com 6 vai dar menos 6. Com menos 2, menos 8. Então, vai ficar menos 8 mais... Opa! Mais D igual a zero. Então, daqui... o D é igual a 8, né? Achei o valor de D. Só substituir aqui agora e a equação está pronta. Então, portanto, quem é π? π é o plano 3x mais 2y, né? Tá aqui, ó. Menos 4z mais 8 igual a zero, tá? Então, essa é a equação do plano que passa por esse ponto A e tem esse vetor normal. Prontinho, acabou o exercício, tá? Nós vamos fazer mais 2 parecidos com esse e eu encerro essa parte de equação de planos. Vou apagar meu quadro e já volto. Pessoal, esse aqui, então, esse próximo exercício, ele também pede a equação geral do plano, que passa por um ponto A, 3, 1 e menos 4, e esse plano é paralelo a um outro plano, π1, que tem a equação 2x menos 3y mais z menos 6 igual a zero. Então, ó, eu quero a equação de um plano que é paralelo a outro plano, né? Se eles são paralelos, o vetor normal de um é paralelo ao vetor normal do outro, tá? Então, o vetor normal aqui, ó, o n, ele pode ser o próprio vetor normal desse π1 aqui, tá? O n pode ser igual ao n1, que é 2, menos 3 e 1. Poderia ser um múltiplo dele também, mas a gente não vai dificultar o negócio, né? Pegar esse vetor e multiplicar por 10, por 15, 20. Não, vamos pegar ele mesmo. Mas o n, o vetor normal do plano π, pode ser qualquer pode ser qualquer vetor múltiplo ao n1, a esse aqui.
Tá? Então, como que fica a equação do plano π? Então, eu vou usar o mesmo vetor normal, então vai ficar 2x menos 3y mais z mais d igual a zero. Lembra que quando eu falei que quando os planos são paralelos, a equação fica igual? O que vai mudar é o d, tá? Então, o d desse aqui é menos 6. E a gente vai achar o d do nosso plano π. Nosso plano π passa pelo ponto A. Então, vou pegar o A e substituir no x, y, z. Então, vai ficar 2 vezes 3, menos 3 vezes 1, mais 1 vezes o z, que é menos 4, mais d igual a zero. Tá? 2 vezes 3, 6, menos 3, menos 4, né? Aqui deu menos 7, com 6 vai dar menos 1, mais d igual a zero, né? Então, aqui vai dar menos 1 mais d igual a zero. Então, o d é igual a 1, certo? D é igual a 1. E aí, a equação do nosso plano π é igual a 2x menos 3y mais z mais o d, que é 1, mais 1 igual a zero. Então, observem que a equação do π e do π1 são parecidas, aliás, a única diferença é no valor de d, porque eles são planos paralelos, tá bom? No próximo exemplo, a gente vai fazer a equação do plano que passa por um ponto e é perpendicular a uma reta. Eu vou escrever ele no meu quadro branco e a gente já faz. Então, pessoal, esse aqui é o terceiro exercício. Ele pede a equação do plano que passa pelo ponto 2, 1 e menos 2 e é perpendicular a essa reta. Então, vamos fazer um rascunho para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, aqui, ó, eu tenho um plano π, passando por um ponto A, e ele me falou que esse plano é perpendicular a uma reta, tá? Então, vamos fazer a reta aqui, reta R, ó, perpendicular ao plano. Então, eu tenho o plano e tem a reta, tá ali, ó, tá? Como ela é perpendicular, ela tem até interseção com esse plano, tá bom? E forma aqui um ângulo de 90 graus. Para encontrar a equação geral do plano, o que a gente precisa? De um ponto e do vetor normal. Quem seria o vetor normal desse plano aqui? Não pode ser o próprio vetor diretor da reta? Ou um múltiplo desse vetor diretor? E uma coisa que eu não falei, né, gente? O sentido desse vetor não interessa pra gente, né? Se tá pra cima, tá pra baixo. O que interessa é que o vetor tenha que ser ortogonal ao plano. Que a gente sempre faz aqui nos desenhos, né? O vetor normal sempre está em cima do plano, né? Mas ele pode estar aqui embaixo, tá? Não tem problema. Ele tem que ser ortogonal ao plano, tá? Então, o sentido desse vetor não faz diferença pra gente. Então, quem que eu vou escolher como vetor normal? O próprio vetor diretor da reta R. Pode ser ele ou pode ser um múltiplo dele. Para não dificultar as coisas e aumentar as contas, eu vou pegar como vetor normal o próprio vetor diretor da reta. Quem que é o vetor diretor aqui? 3, 2 e 1, né? 3, 2, 1. Bem didático, né? Esse vetor diretor. Então, como que fica a equação desse plano? Vai ficar 3x mais 2y mais z mais d igual a zero. E aí, agora aqui não muda nada, né? O ponto pertence ao plano, então a gente vai substituir o ponto na equação do plano. Então, vai ficar 3 vezes 2, mais 2 vezes 1, mais o z, que é menos 2, mais menos 2, mais d igual a zero. Então, ó, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, menos 2, 6. Então, eu tenho 6 mais d igual a zero.
Então, o D é igual a menos 6. Nossa, ficou apertado aqui, né? Menos 6. Então, só substituir aqui agora e a gente já tá com a equação do plano. Então, quem é o plano π? 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0, tá? E aí acabou. Equação do plano. Esse vídeo eu encerro ele por aqui com esses exemplos de equação geral do plano. No próximo vídeo, gente, eu vou mostrar formas de determinar a equação de um plano. Porque pode acontecer de eu falar assim, eu quero a equação do plano que contém duas retas concorrentes. Eu quero a equação do plano que contém duas retas paralelas. Eu quero a equação do plano que contém uma reta e um ponto. Eu quero a equação do plano que contém 3 vetores ou 4 pontos. E aí eu vou falar sobre como determinar a equação do plano nessas condições, tá? Esse vai ser o próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa modalidade em casa, literalmente no home office. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.